Sabemos também que esse acúmulo de gordura, ele prejudica sim a nossa saúde, porque essa gordura, ela libera substâncias inflamatórias, fazendo com que esse indivíduo, de uma forma geral, ele tenha sua saúde prejudicada, principalmente quando essa gordura, ela fica localizada mais próxima aos nossos órgãos. Então, podemos dividir nesse contexto que existem fatores externos e fatores internos que faz com que a obesidade ela aconteça naquele indivíduo, como já foi citado aqui. E para onde nós não estamos olhando? Eu quero te convidar para fazer uma viagem no tempo e analisar não apenas o que está acontecendo agora, mas tudo o que veio acontecendo e que contribuiu para esse ganho de peso na população, para que a população hoje esteja em mais de 50% da população com sobrepeso ou com obesidade e que esses números tendem cada vez a crescer, cada vez a evoluir, como foi mostrado aqui. O primeiro ponto que eu quero apresentar aqui para você está relacionado ao impacto da modernização, né? Toda essa tecnologia que vem acontecendo e que vai crescer cada vez mais, e como isso gerou um impacto nutricional na vida das pessoas, causando obesidade. Quando a gente olha para a transição nutricional e para as revoluções industriais que aconteceram, o que é que nós percebemos? Antes, lá no passado, se a gente for ter um olhar histórico completo para a vida do ser humano, a gente vê que houve uma evolução inicialmente um pouco mais lenta, onde as pessoas lá no passado viviam da agricultura, anteriormente a isso eram nômades, então essas pessoas elas tinham um movimento maior, elas iam atrás do seu alimento, elas fizeram com que a agricultura começasse todo um processo de comercialização ali. Com o passar do tempo e com as revoluções industriais, com o aumento da tecnologia e principalmente após a terceira grande revolução industrial, a tecnologia ela vem fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia. Isso interfere diretamente no nosso comportamento, isso interfere diretamente na população. Por quê? Mais tecnologia, que sim, faz bem, de uma forma, quando bem utilizada, a gente precisa sim da tecnologia, só que por outro lado, essa tecnologia tornou também as pessoas mais sedentárias. Deu acesso ao alimento, gerando essa transição nutricional, onde antes no passado as pessoas elas tinham um problema de desnutrição e hoje nós vemos a questão relacionada à obesidade. Então tivemos uma mudança completa no cenário mundial. Antes as pessoas morriam e tinham vários problemas de desnutrição pela falta de alimento. A industrialização, com toda a mudança na sociedade, trouxe mais alimentos, porém alimentos com a má qualidade nutricional. Tudo isso, quando nós olhamos para as questões relacionadas à obesidade, são fatores já conhecidos. Então, acontecem as revoluções, o aumento da tecnologia, a população vai se tornando cada vez mais sedentária, cada vez mais obesa, fazendo escolhas alimentares que não são tão saudáveis. Só que um outro ponto muito importante que nós precisamos começar a olhar é que essa revolução industrial e essa mudança na sociedade também gerou uma alteração na estrutura familiar. E logo mais você vai entender o que é que isso tem relação com essa pandemia da obesidade. Então, precisamos entender que, a partir do momento que a mulher entrou no mercado de trabalho, isso é um fato, não uma crítica, houve uma mudança ali na criação dos filhos. Segundo a psicanálise e as análises relacionadas também por William Reich, até os 7 anos de idade, as crianças elas passam por determinadas fases e questões relacionadas a traumas ou situações que estão percebidas nessa fase faz com que a criança ela tenha determinados traumas, tenha determinadas dores. Então, onde atualmente, no cenário pós-revolução industrial, onde já estamos entrando na 4ª revolução industrial, com o aumento da tecnologia, com o crescimento da inteligência artificial, o meu questionamento para você é: como ficaram as famílias com esse crescimento da tecnologia? E, principalmente, como ficou a relação da mãe com o filho? Onde já sabemos que essa relação, tanto por questões fisiológicas, onde a mãe tem toda uma relação ali materna de produção hormonal durante essa fase do aleitamento materno com essa criança, como também uma relação afetiva. Então, pensa assim, as mães hoje, elas estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, isso foi um ganho muito positivo para a mulher, só que isso aconteceu de uma forma muito repentina. Será que essas mulheres foram preparadas emocionalmente, psicologicamente para serem inseridas nesse mercado,
sabendo conduzir os seus filhos, que hoje ficam à disposição da escola e de outros processos educacionais. Então, o ponto aqui é, sim, todo esse crescimento tecnológico, toda a revolução gerou uma alteração na estrutura familiar. E essa alteração na estrutura familiar, consequentemente, vai interferir na infância dessas crianças. As crianças que passaram por situações delicadas, ali principalmente na sua primeira infância, onde toda a sua psique estava sendo formada, onde a absorção de crenças, esse enraizamento de determinadas crenças são mais fortalecidas, isso vai influenciar em como essas crianças vão viver o resto da sua vida aí como adulto. Quais serão as crenças, quais serão os comportamentos que essas crianças vão ter ao longo da sua vida. Então, quando a gente olha para toda essa mudança social que aconteceu, nós precisamos entender e nos questionarmos se toda essa questão relacionada à obesidade, ao ganho de peso, ao sedentarismo, ao aumento de compulsão alimentar e todos esses fatores associados ao ganho de peso, se isso não está relacionado apenas à tecnologia, mas como esses seres humanos que estão crescendo em um mundo cada vez mais desenvolvido tecnologicamente, como eles se sentem dentro desse contexto. O que é que está acontecendo dentro das pessoas, né? Aqui nós temos alguns artigos mostrando isso. Qual é a relação da obesidade com a função materna, né? E quando acontecem questões ali de violência no contexto familiar, como essa violência, como também vários outros traumas, várias outras questões, como, por exemplo, questões relacionadas a abusos, a abandonos, a famílias desestruturadas emocionalmente, como tudo isso vai impactar na psique, no desenvolvimento mental e emocional dessas crianças que serão os futuros adultos que podem ter esse comprometimento com o ganho de peso. Então, para onde nós não estamos olhando de uma forma profunda, para onde os profissionais e a população precisa começar a olhar se nós queremos, de fato, fazer com que as pessoas tenham um tratamento mais efetivo e mais natural voltado para a questão do ganho de peso. Nós precisamos olhar para o ser humano, entendendo que o ser humano ele é um ser complexo, que sim, as questões genéticas vão interferir nesse ganho de peso, vão interferir sim. As questões relacionadas ao ambiente que essa pessoa vive vai interferir também. Só que todas essas questões, tanto a genética, como o sedentarismo, como a alimentação má estruturada, como a falta de sono, tudo isso está relacionado com escolhas. Nossa, mas e o DNA também, a genética também está relacionada às escolhas? Sim, pois já sabemos, através da epigenética, que os nossos genes não determinam o nosso destino, mas sim como nós nos comportamos e as percepções que nós temos da nossa vida em relação ao que nós fazemos e aos nossos comportamentos. Então, independente da genética, por mais que ela influencie no ganho de peso, não é uma opção do ser humano ficar acima do peso, mas ele acaba ficando devido às questões que acontecem como um todo. Então, olhando de forma mais profunda, entendendo que esse ser humano não é apenas um corpo físico, mas que ele tem uma mente que está ali no que nós chamamos na física quântica do não local. Ele tem uma mente que está ali armazenando tudo o que aconteceu durante toda a vida dele. Ele também tem um campo de energia que está relacionado também às suas emoções. Quando nós olhamos para isso, nós conseguimos entender de forma mais profunda o ser humano que está com obesidade e não apenas a doença. Então, na minha visão, como criadora do emagrecimento comportamental, um dos maiores erros que vem cometendo toda a população científica e toda a população de uma forma geral é olhar para a obesidade. É estudar a doença, entender todos os aspectos da doença, mas esquecer do ser humano. E para mim, não é um ou outro, mas os dois, integrados, entendendo as questões genéticas, entendendo a influência de uma alimentação que vai gerar fatores inflamatórios, entendendo a influência de uma má qualidade do sono, entendendo todas essas questões que já estão sendo muito bem estudadas até o momento atual. Só que também compreendendo que em volta de tudo isso existe um ser humano. E o ser humano ele é um ser bastante complexo, que nós devemos levar em consideração todos os seus corpos. Então, entendendo isso, como o emagrecimento comportamental ele pode vir de uma forma natural
para solucionar a questão da obesidade e do ganho de peso que acontece em todo o mundo. Então, o emagrecimento comportamental, ele nada mais é do que o método naturopata para perdas de peso, que foi desenvolvido aqui no Brasil, e que visa o alinhamento do corpo físico, do corpo mental e do corpo energético e emocional, fazendo com que as pessoas entendam que o emagrecimento ele acontece de dentro para fora. Que a partir do momento que nós alinhamos os nossos pensamentos, as nossas emoções, que dentro desse ser humano existe um ser pleno, um ser alinhado, ele vai ter escolhas mais saudáveis. E essas escolhas mais saudáveis, independente da sua genética, independente de qualquer questão, vai fazer com que ele possa ter uma perda de peso natural e saudável.